Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Qual seria a minha convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo? Tá todo mundo fazendo, todo mundo palpitando, todo mundo opinando, então vamos embora. Vi alguns vídeos aí, do Fred Caldeira, acho que do Vitor Sérgio Rodrigues, Mauro Betting, PVC. Então, cara, vamos fazer a nossa aqui também, beleza? Se inscreve aqui no canal Brownie Esportes, deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque tem mercado da bola todos os dias, tem as principais pautas, e se você tem alguma sugestão para dar aqui em relação a conteúdos, temas, pra gente debater, comentar, coloca aqui. E gostaram da minha estante, rapaziada? Tá aprovada? Os adereços, tudo, fechou? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, vamos separar as coisas aqui, porque eu vi que teve ali um conflito ali de ideias, quando eu publiquei a convocação que eu acho que o Ancelotti vai fazer. A galera já começa, Bento, pô, Danilo. Gente, essa é a convocação que eu acho que o Ancelotti fará. Não é que eu concordo. É eu tentando pensar com a cabeça do Ancelotti, correto? Então, vamos lá. Quem eu acho que o Ancelotti vai convocar nesta segunda-feira, dia 18, beleza? No gol, Alisson, Ederson e Bento, beleza? Laterais, Wesley e Danilo do Flamengo, e na lateral esquerda, Alexandro também do Flamengo e o Douglas Santos do Zenit. Defensores, Ancelotti deixou claro que vai levar 5 zagueiros. Ele falou isso numa coletiva de imprensa antes dos amistosos contra França e Croácia na sua convocação. O Ibanhas, que eu acho que vai fazer esse papel híbrido, que faria o Éder Militão, com esse zagueiro pelo lado direito também atuando, preenchendo a lateral, além de ser um jogador defensivo, óbvio, um zagueiro. Estamos falando de um atleta que tem um arranque muito forte, com um cavalo, um trator. Então, assim, bem parecido até com característica, com o Éder Militão, mas, óbvio, cada um no seu nível. E de resto, a gente teria Marquinhos, Magalhães, Léo Pereira e Bremer, beleza? Meio-campistas, eu acho que serão 5 jogadores e não mais 6 jogadores. Casemiro, Fabinho, suplente do Casemiro como primeiro volante, Bruno Guimarães, Danilo do Botafogo e Lucas Paquetá como esse terceiro homem do meio-campo, enfim, um jogador um pouco mais avançado. E os atacantes, sejam eles pontas ou atacantes por dentro, ao meu ver, nós teremos Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Martinelli, Endrick, Neymar, beleza? Sinceramente, eu acho que o Neymar vai estar presente na lista. João Pedro, Luiz Henrique e Igor Thiago. Ao meu ver, se a gente não tiver nenhum empecilho, ainda temos 2 dias, um dia aí, até a convocação. O João Pedro, inclusive, acabou de sair, sentindo a coxa na final da FA Cup contra o City. Se a gente não tiver nenhum empecilho por lesão ou algum imprevisto, eu acredito que teremos esses 26 nomes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Pode ter uma mudança aqui, ali, inclusive o Ancelotti está indo ver o jogo do Flamengo, que indica que ele pode ter ainda alguma dúvida. Se ele já tivesse a lista montada, ele não ia mais para jogo nenhum no fim de semana. Acho que ele vai estar observando ali o Pedro, talvez Léo Pereira, porque ele está pensando no Thiago Silva, enfim. Vamos lá, gente, agora qual seria a minha convocação dentro da minha inutilidade enquanto um não treinador, beleza? Vamos lá. Goleiros, e aí é muito importante frisar também, que eu acho que é uma situação bem importante para esclarecer. Quando a gente fala da convocação, a gente não está querendo convocar assim, de uma hora para outra. Você imagina o Ancelotti, do mais absoluto nada, ele está convocando direto. Alisson, Ederson, Bento. Alisson, Ederson, Bento. Aí, do nada, ele vai lá e convoca o Fábio do Cruzeiro. Cruzeiro. Do Fluminense. Não faz sentido nenhum, ele não vai fazer isso. Ele tá deixando durante o ciclo todo claro que ele vai levar 5 defensores. Aí, do nada, ele leva apenas 4 para levar um meia de ligação. Ele não vai fazer isso. Do nada, depois de não ter testado em absolutamente nenhum momento, ele decide levar o Matheus Pereira. Não vai acontecer. Então, é uma lista que eu faria de acordo com nomes que eu priorizaria pelo momento, por característica do meu jogo, e dane-se o meu jogo, mas é a brincadeira, e jogadores que eu acho que deveriam ter sido mais aproveitados e foram subaproveitados ou, de maneira alguma, foram aproveitados durante todo o ciclo. O que forma, ao meu ver, a caracterização de um atleta que ele vai ser convocado? Para mim, momento, números, histórico e ciclo. Como é que ele esteve de 22, desde a última Copa até agora.
Vamos lá, gente. Meus goleiros, beleza? Alisson no gol, não faço parte da turma, peço desculpa se você não gosta do Alisson, não faço parte do devaneio que não curte o Alisson, beleza? Eu só acho que ele não é um bom pegador de pênalti. E tudo bem. Né? Aí eu acho que vale aquela situação, né? O pessoal supondo uma substituição, o Hugo Souza sendo o cru brasileiro, que eu acho que não vai acontecer, o Tafarel não indica isso. O Tafarel, a quem eu tenho muitas críticas, né, em relação à convocação do Ederson e do Bento, que não tiveram bons ciclos, não demonstram bons momentos, e não demonstram o nível necessário, assim, eles são extremamente criticados tanto no Fenerbahçe quanto no Al Nassr, respectivamente. Então por que eles têm essa cadeira cativa, sabe? Não querendo tirar o mérito desses dois goleiros, são bons goleiros, mas eu não levaria pra Copa. Os meus goleiros seriam Everson do Atlético Mineiro, muita gente criticou, né? E eu acho que tem uma dose de clubismo aí, né? Que eu acho que se o Everson estivesse no seu time, né, você certamente pediria ele na seleção brasileira. É claro que é isso. Né? E o Fábio, que não é nada uma questão de caridade, sabe? Eu acho que tem a ver com experiência e tem a ver com nível. O Fábio ainda apresenta ótimo nível. E para mim, hoje, o Fábio apresenta um nível muito superior ao do Bento e ao do Ederson. O Everson do Galo, ele é um goleiro que ele teve um ciclo absolutamente fantástico. É um goleiro decisivo, é um goleiro com bons atributos para jogo com os pés. É um goleiro que, se ele tiver que pegar pênalti, ele pega duas. A média, gente, a média de pênalti defendidos pelo Everson em disputas é de 2 ou 3, sabe? É bizarro, assim, é estarrecedor. E se ele tiver que bater o pênalti, ele bate também. Então, pra mim, o Everson estaria na lista da Copa do Mundo. Beleza? Ele deveria ter sido muito melhor aproveitado, não tenho a menor dúvida que se o Everson agarrasse num time ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro, haveria um clamor para que ele fosse convocado. Beleza? A mesma coisa que o Fábio sofreu a vida toda no Cruzeiro. Laterais. Eu convocaria o Wesley, né, estamos de acordo. Eu convocaria como lateral o Ibáñez, que é uma situação até parecida com a que o Danilo está sendo convocado. Porque o Danilo, ele é um zagueiro pela direita, ele é um lateral defensivo, que, ao meu ver, a gente já vai ter o Ibáñez para cumprir essa função. Então eu não vejo motivo para a convocação do Danilo. A convocação do Danilo eu acho que vai muito mais ser um jogador de confiança, referência do grupo do Ancelotti, do que qualquer coisa. Mas se você pegar todos os debates que nós temos, por exemplo, sobre Neymar, e a gente não olhar para isso, né, em relação ao Danilo, é muito bizarro, né? Porque já havia uma contestação em relação à convocação do Danilo quando ele atuava na Juventus, né, quando ele jogava no Real Madrid, quando ele jogou no City, né, já tinha toda essa contestação. O Danilo não vive bom momento técnico, o Danilo não vive bom momento físico, e já existem outras figuras de liderança que eu acho que são mais importantes do que o Danilo. Vide, ao meu ver, Thiago Silva, que, por exemplo, meu amigo Vitor Canedo trouxe a informação de que o Thiago Silva tem o dobro de minutos em campo pelo Porto em 2026. Não estamos nem contando o Fluminense na virada da temporada, beleza? Então, já começa por aí. Eu levaria Wesley e Ibáñez como lateral defensivo e o Wesley como mais ofensivo. Na lateral esquerda, eu seguiria o mesmo modus operandi. Tá? Eu vi o vídeo do Fred Caldeira e eu concordo com ele. Eu acho que a gente tem que ter características diferentes. Né? Tem um lateral defensivo e um lateral ofensivo. Tá certo? Por quê? Ah, não, mas a ideia dele é o lateral por dentro. Cara, eu acho que a sua ideia ela tem que ser atrelada, primeiro, à característica dos jogadores e também ao contexto dos adversários que você pode vir a ter. E a gente não sabe quais serão os adversários que o Brasil vai enfrentar no mata-mata. Então não adianta você, não, eu vou projetar numa dessa, o Dunga, né, morreu abraçado com um monte de ideia em 2010, embora tenha feito um baita ciclo, mas a gente já vai chegar lá. Eu convocaria como lateral defensivo o Douglas Santos, que eu acho que vive um melhor momento, né? Mas você acompanha o Campeonato Russo? Claro que não tanto quanto o Campeonato Brasileiro, mas eu dou meus pulos para ficar vendo os jogos do Luiz Henrique, e o Douglas Santos não é um devaneio, o Douglas Santos ele vem fazendo por merecer a sua convocação. E como lateral esquerdo ofensivo, eu convocaria Alex Telles, beleza? Pode ter uma dose de clubismo aí? Claro, pode ser. Eu sou um apaixonado por Alex Telles, pelo Botafogo. Porém, números, ele entrega. Outro jogador que, para mim, deveria ter um olhar mais cauteloso, né, e deveria ter sido melhor lembrado na virada do ano, é o Luciano Juba, do Bahia. Para mim é um absurdo. O Luciano Juba entra nessa mesma esfera. Jogasse no Flamengo, jogasse no Botafogo, jogasse no... Para não falar que eu tô falando do Flamengo, no São Paulo.
eu não tenho dúvida que o Luciano Juba estaria, assim, bem cotado para ir para a Copa do Mundo. Como ele atua no Bahia e não há muita visibilidade na mídia, né, do eixo por lá, ele fica meio esquecido. O Luciano Juba está jogando muito, muito mesmo. Mas se você pegar ali os números ofensivos, né, de criação de jogadas, cruzamentos certos, participações efusivas a gol, assistências, o Alex Telles ele tem uma participação mais efusiva do que o próprio Juba, então eu escolheria o Telles, mas quem escolhe o Juba ao Telles, ao meu ver, não tem problema nenhum. Acho que estão ali cabeça por cabeça. Zagueiros. Quem seriam os meus zagueiros? E ao contrário do Ancelotti, né, ou diferente, na verdade, do Ancelotti, eu colocaria só 4 defensores para esse desafio da Copa do Mundo. Não convocaria 5 defensores, porque um deles eu já passei o Ibanez para o outro lado e não convocaria o Danilo. 4 zagueiros que eu convocaria: Marquinhos, Magalhães, para mim não tem muito mistério. Gosto muito do Léo Pereira, acho ele muito bom zagueiro canhoto. Acho que se for para a Copa, estamos, ao contrário do que muita gente fala, né, é fraco, joga no Brasil, não acho isso. Acho que o Léo Pereira é um zagueiro de altíssimo nível e se tivermos que acioná-lo em algum momento, eu sinceramente estou satisfeito com isso. Mas eu convocaria o Murilo, do Nottingham Forest, que para mim fez um ciclo sensacional, jogou muito bem pelo Corinthians, só evolui na Inglaterra, é um dos melhores zagueiros da Inglaterra e da Europa já há anos e foi preterido, eu diria, foi descartado por uma partida em que todo mundo foi uma tragédia naquele jogo entre Brasil e Argentina. Poderia ser o Bremer, o Bremer também? Poderia, né? Mas eu sinceramente acho o Murilo, eu prefiro, é gosto. Eu gosto mais das características do Murilo. Acho que o Murilo e Bremer são jogadores muito parecidos, até inclusive. Não há. Assim, acho que são 2 jogadores até no mesmo nível, mas eu prefiro o Murilo. Beleza? E o outro zagueiro, Thiago Silva. Sim, eu convocaria o Thiago Silva. Ótimo ciclo. Um ciclo, inclusive, que teve assim, altíssimo nível jogando pelo Chelsea, alto nível jogando pelo Fluminense, salvando o Fluminense de um rebaixamento e levando o Flu, né, junto de outros jogadores, obviamente, a uma semifinal de Copa de Clubes. E segue jogando muito bem no Porto, embora não seja o único titular absoluto, porque a dupla de zaga do Porto já é muito bem consolidada, então ele chegou no meio da temporada, eu acho que ele pode até pegar a vaga por agora. Ele tem, por exemplo, mais minutos do que o próprio Danilo, do Flamengo, que está sendo convocado. Então eu levaria o Thiago Silva para a Copa. Liderança, história, joga pra caralho, não tem que discutir. Thiago Silva, você não precisa ficar justificando. Ah, mas é velho, beleza, tá jogando pro cacete, né, não tem problema físico, né, tem melhores minutos que muitos jogadores que vão pra Copa do Mundo, sabe? Estaria na minha lista, e não sei não se o Ancelotti não tá com essa pulga atrás da orelha, beleza? Volantes! Vamos lá, quais modificações eu faria em relação, por exemplo, à lista do Ancelotti? Levaria o Casemiro, óbvio, Bruno Guimarães, Danilo, do Botafogo. Não levaria o Fabinho, embora eu acho que assim, tá dentro dos conformes, né? O Fabinho ele vai ser acionado em alguns momentos pontuais, e acho que tá bem para isso. Mas eu acho que pro lugar do Fabinho eu levaria o André, que ao meu ver também foi muito preterido, né? Com a camisa da seleção brasileira, também foi meio queimado, fritado por esse ciclo bizarro da era Edinaldo, com Diniz, interino, Dorival, tá? Então foi meio com uma loucura que fritou alguns jogadores, e eu acho que o André foi muito prejudicado por isso, tá? Acho o André até um pouco superior em relação à saída de bola, né? Com bola eu acho ele um pouco melhor que o João Gomes, que é seu companheiro no Wolverhampton, e acho que tem muito a ver com isso. Se o André tivesse continuado no Fluminense, ele estaria ali em evidência e talvez estaria sendo convocado. É aquela velha máxima de o sonho da Premier League, o sonho do não sei o quê, né? E vai jogar no Wolverhampton, às vezes se esconde um time que inclusive está sendo agora rebaixado. Eu acho que o André é um ótimo jogador e não deve ser descartado. E também, para finalizar, eu levaria sim o Lucas Paquetá, tá legal? Acho que dá para pensar em outro jogador pro lugar dele, beleza, né? Você tem o Breno Bidon do Corinthians jogando muito bem, né? Outros jogadores de qualidade. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que o Lucas Paquetá ele tá no lugar de privilégio por ter retornado para o Flamengo, mesma coisa com o Samuel Lino, eu acho que o Samuel Lino fazer parte da pré-lista, acho exagerado, não vem apresentando futebol para a seleção brasileira, não é unanimidade nem na própria torcida, no próprio time do Flamengo. Também acho que existe um hate desproporcional ao Paquetá pelo fato dele ser cria do Flamengo e ter voltado do Flamengo. Eu, como botafoguense, eu mesmo tenho essa visão, né? Que se o Paquetá tivesse ido pro Cruzeiro, ao mesmo tempo que talvez ele não tivesse essa cadeira cativa, ele não teria o hate, a negatividade, digamos assim, do público virtual em relação à sua convocação. Paquetá fez um ciclo brilhante? Não.
Paquetá deve com a camisa da seleção brasileira? Muito. Tá? Paquetá nunca foi com a camisa da seleção brasileira o que ele demonstrou com a camisa do West Ham, com a camisa do Lyon, do Flamengo no início da carreira. Não foi. Tá? Embora tenha feito até uma boa Copa em 2022, mas eu acho que a gente espera, desde que o Paquetá surgiu, que ele não seja bom. Né? Bom, a gente já tem alguns jogadores. A gente quer que ele seja muito bom, que ele seja diferente. Né? Mas eu sinceramente acho que ele foi muito atrapalhado por toda essa questão que envolveu a investigação dele, né? Eu acho que isso afetou muito a cabeça dele. Sinceramente, eu não acho um absurdo a convocação dele, tá certo? Apesar de ainda estar num período de readaptação ao Flamengo. Atacantes, beleza? E eu convocaria apenas 5 meio-campistas, tá? Embora eu ache o Andrei ótimo jogador, eu não concordo. Esse Andrei não é nada demais, o Andrei é brilhante desde que surgiu no Vasco. Mas eu acho que o André é um jogador que ele tem que ser preparado, ainda tá cru, eu acho que ele tem que ser preparado para a Copa de 2030, essa é a minha opinião. E eu quero saber a sua nos comentários sobre cada nome que eu tô escolhendo aqui. Atacantes. Vamos lá, porque eu tirei um meio-campista, eu tirei um defensor, então a gente tem espaço para 9 jogadores ali de frente. E aí quando eu falo de frente, eu falo meio para frente, não é terceiro homem, segundo homem, é meio atacante, atacante, ponta. Beleza? E eu já começo com um cara que a gente vai voltar naquele tema Dunga. Né? Matheus Pereira, para mim, deveria ser convocado, deveria ter sido melhor aproveitado no sistema de jogo da seleção brasileira. No sistema de jogo não, mas eu acho que tem que ter uma variação. O Ancelotti ele joga com volantes e atacantes, é o 4-2-4. Beleza. Muita gente fala, não, mas ele não pensa nisso. Tem que pensar. Ainda mais em Copa do Mundo. Copa do Mundo você tem que pensar em contextos diferentes e coisas que você não vai estar preparado. Lateral defensivo, ofensivo, que foi uma coisa que o Tite não fez nas últimas convocações e que deu problema. Volto lá pro Dunga em 2010, né? Havia aquela discussão, tem que convocar mais um meia de ligação. Será que não dá para levar o Ronaldinho? Será que não dá para levar o Ganso, né, que estava surgindo muito bem no Santos? O próprio Neymar, quebrando linha. E o que o pessoal estava questionando aconteceu. Não, mas o Dunga ele quer um meio-campo mais físico, imponente e tudo mais. Brasil e Holanda, tomamos a virada, desespero total, a Holanda estacionou o ônibus, 35 do segundo tempo, entra quem? Júlio Batista, ótimo jogador, um trator, um cavalo, baita finalizador, mas ele tentava trombar, e aí, o que acontecia? Né? A gente perdeu o Elano, ficamos sem criação, ficamos, né, só um pouco do Kaká que jogou machucado. Né? Entrou o Nilmar, que não estava no nível do Neymar quando surgiu. Né? Você não tinha aquele cara diferente. Assista um Cruzeiro e Boca, que aconteceu agora no Mineirão pela Copa Libertadores. Meu irmão, Cruzeiro, o Boca com 2 linhas de 5 na frente aqui. Né? O Matheus, ele faz uma viradinha de pescoço aqui, toma, esconde a intenção, acha o Caio Jorge dentro da área, o Caio Jorge dá assistência, o Arroio marca o gol. É isso, sabe? Você tem que ter jogadores para modificar um jogo na necessidade. Faltando 10, 15 minutos, você tem que ter um cara que ele tire o coelho da cartola. E além de Matheus Pereira, evidentemente, Neymar. E essa é a minha justificativa. Eu não sou daquele cara 880. É um absurdo, bizarro se pensar em Neymar. Bizarro, pelo amor de Deus, né? Olha de quem estamos falando primeiro, respeito, né? Segundo, não dá para considerar, também não vou nessa linha de raciocínio. Sabe? Eu acho que todos os debates são válidos. Neymar ele já não apresenta a mesma rotação. Neymar, óbvio, né, vem de uma lesão gravíssima no joelho, beleza? Mas é o Neymar. E quando eu falo do Neymar, não tô falando do nome Neymar, eu não tô falando que ele tem que ser convocado pela carteirada. Eu acho que ele tem que ser convocado porque é um cara que ele pode mudar o jogo. Se o Brasil está em apuros no segundo tempo, e provavelmente o Neymar vai ser banco, creio eu, a gente vai ter esse cara entrando num contexto de jogo em que ele pode errar, porque ele tá mais lento, ele tá com uma rotação diferente, ele tá com uma mudança de direção mais lenta do que, obviamente, ele já teve. Ele, Neymar, dá pra perceber que o corpo dele ainda não se adaptou assim, ao pensamento dele. Ele pensa mais rápido do que o corpo aciona, óbvio, ele tem a cabeça de gênio. Mas numa dessa, irmão, num acerto, numa cavada, numa bola de 3 dedos, numa machada, numa caneta, ele limpa um lance, você acha um gol, você acha um pênalti, sabe? E eu acho que não dá pra abrir mão de um cara que ele tá... É a última dele, sabe? Acho que é muito importante pensar desse jeito. E tem um contexto, sim, que uma coisa é ele jogar cercado do Moisés, do Rony, do Gabigol, e outra é ele jogar cercado do Vini, do Matheus, enfim. Então por isso que eu sou favorável à convocação do Neymar. Não é nome, não é grife,
tem muito a ver com essa questão, é um pouco sorvete na testa isso, né, de, não, mas aí não vai, quem usar a camisa 10 não vai suportar pressão. Tem muito disso, entra na balança, mas eu acho que o mais importante é isso. Além da pressão, além da camisa 10, é um cara que ele muda jogo, sabe? O único adendo que eu faço é que o Neymar ele tem que, cara, se acalmar, né? Porque ele tá muito pilhado, muito pilhado. E numa dessa, e é até uma informação que eu tenho, né, de dentro de bastidores da CBF, se teve uma coisa que ela pode ter balançado, né, em algum momento a não ida do Neymar para a Copa, é justamente esse destempero dele em vários momentos, de, porra, meu irmão, o cara do Remo deu uma porrada nele, ele vai tomar um amarelo porque ele peita o cara do Remo. O torcedor xingou ele manda o torcedor tomar no cu no meio do jogo. Sai discutindo com o torcedor, botando o dedo. Numa dessa ele se destempera numa situação dessa, descontrola o ambiente ali no meio do jogo. Porra, toma um vermelho, já pensou o Neymar tomando um vermelho porque mandou um torcedor pro cara? Sabe, então isso é uma situação que tem que ter um puxão de orelha. O que é, assim, ao mesmo tempo que se explica, porque o Neymar ele já tá muito deteriorado de muita, eu diria, perseguição injusta que ele sofre, ele também não pode perder a cabeça, ele tem que ter noção do tamanho que ele tem, sabe? Mas eu levaria o Neymar de qualquer maneira. Eu levaria Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, João Pedro, beleza? E aí sobram 3 nomes para serem convocados. Luiz Henrique, Endrick, pra mim eu não preciso aqui ficar explicando o Endrick, desculpa, eu acho que é uma perda de tempo absoluta de ficar explicando o Endrick. Joga na direita, joga por dentro, joga de falso 9 móvel, incendeia jogo no segundo tempo, pode pegar a vaga de titular. Na verdade, restam 2 nomes aí pra gente finalizar a nossa lista do Brown, certo? Ryan, sim, eu convocaria o Ryan. Acho que também é um cara versátil, ele pode jogar por dentro, ele joga nas 2 pontas, é um jogador com força, com cabeceio, com chute, com drible, com arranque. É um cara importante e com personalidade, acho que não sente jogo. Além do ciclo, né? O Ryan ele vem numa constante evolução, jogando pra caramba no Vasco, conduziu o Vasco, né, pra final da Copa do Brasil. Precisava de um desafio na Europa, um desafio com mais nível. Ele tá carregando o Bournemouth, tava ele na parte de baixo da tabela, 12º lugar, para uma possibilidade de Champions, né? Marcando gols em adversários absolutamente importantes, muito bem, com musiquinha da torcida e tudo. E para finalizar, o meu outro centroavante seria Igor Jesus, beleza? Embora o Igor Thiago, né, esteja marcando muitos gols, seja o artilheiro brasileiro da Premier League, eu acho que o Igor Jesus tem mais mobilidade, ele entrega mais em mobilidade, além de não deixar a desejar no jogo mais bruto, na dividida, no pivô, no cabeceio, no jogo aéreo, né, marcou muitos gols de cabeça, né, na sua passagem pelo Botafogo e vem marcando muitos gols de cabeça também na sua passagem pelo Forest. Pra você ter ideia, ele é um dos artilheiros da temporada pelo Forest, ele é o artilheiro da temporada pelo Forest, né, jogando na Europa League, ele é o artilheiro da competição, e na Premier League ele divide a titularidade com o ídolo do clube, que é o Wood, que é esse centroavante que é mais paradão, mais grandalhão, neozelandês, que vai estar na Copa, inclusive, pela seleção da Nova Zelândia, né? Mas o Igor Jesus é esse cara, né, que mesmo assim, quando entra, não deixa a desejar, marca um gol, dá assistência. E outra coisa que é importante, ao mesmo tempo que a gente fala que o Luiz Henrique ele foi convocado, não pelo que ele, claro, pelo que ele jogou no Botafogo, mas não é pelo que ele jogou no Zenit, é pelo que ele joga com a camisa da seleção. Toda vez que o Luiz Henrique entra com a camisa da seleção, ele joga pra caralho. E nas poucas vezes que o Igor Jesus teve oportunidades com o Dorival, ele entrou e participou de gol. Num jogo, ele marcou um gol, e no outro, ele sofre um pênalti que inicia os caminhos de uma vitória importante para o Brasil nas eliminatórias. Inclusive, o Igor Jesus marca um gol que tira o Brasil de uma zona de ficar de fora ali da classificação para a Copa do Mundo contra o Chile. Naquele momento o Brasil está ficando em 7º, né? É uma loucura. Enfim, esses são os meus 26 nomes, né? Dentro dos meus critérios que eu acho de jogadores que são subaproveitados e foram subaproveitados ou nada aproveitados ao longo de um ciclo tenebroso na gestão Edinaldo Rodrigues e que tem uma tentativa de mudança de rota nessa gestão Samir Schaud e com Carlo Ancelotti. Claro, Ancelotti vai ter suas características, beleza? Eu tenho as minhas e eu quero saber a sua opinião, o que você mudaria em relação a essa convocação que eu faria. Um abraço, rapaziada, tamo junto e até depois do dia 18 que a gente vai analisar aqui a seleção brasileira, a convocação da seleção brasileira oficial, a lista oficial que sai lá na Praça Mauá, anunciada pelo Carleto. Fui!